Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem no plenário e também em suas casas, bom dia. Nós sabemos, e não é de hoje esse conceito, que o objetivo da política, e lembrando o filósofo Aristóteles, que dizia que o objetivo da política não é viver, mas viver bem. E a ideia de que a política é a ciência, a vida para o bem comum, para a busca da justiça, enfim, para o bom governo, essa ideia não é de hoje e remonta à tradição aristotélica, à filosofia de Platão e também ao pensamento cristão. E o político que não buscar o bem comum, que não buscar a justiça, certamente não estará cumprindo a sua função. O poder, nós sabemos, se expressa nas diversas relações sociais, no dia a dia da vida do homem. Também sabemos que, desse modo, o poder se expressa na política. Porque onde existem relações sociais, existem relações de poder, existem relações políticas. Já a política se expressa nas diversas formas de relação de poder. Mas, ou mais diretamente direcionada, e pelo entendimento que se tem, a relação de Estado. Mas sabemos todos que a aproximação dos entes políticos e dos entes públicos é necessária e indispensável à boa política. Uma relação de poder se estabelece no momento em que alguém deseja algo que depende também da atuação de outros. Assim se estabelece uma relação de poder. E nós temos, né, na teoria da separação dos poderes de Montesquieu, conhecida porque desde os bancos escolares também aprendemos sobre isso, temos que a interdependência dos poderes, poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, é que nessa relação o Estado se desenvolve. Montesquieu, então, nos deu o conceito da separação dos poderes, que até hoje é o modelo de governo. E muitas vezes parece que nós nos esquecemos de que é necessário os poderes serem independentes, mas se relacionarem, né? A interdependência. E, por isso, é necessário que os poderes se aproximem, porque se o objetivo da política é o bem comum, se o objetivo da política é fazer com que a população, com que as comunidades, enfim, com que a sociedade alcance a melhor forma possível de viver, através, seja de programas, seja de projetos, seja de políticas públicas, como chamamos, é necessário que os poderes se aproximem. E nós temos visto, ultimamente, alguns, eu diria que, erros de comunicação. Aliás, a comunicação é um meio indispensável, né, para as relações sociais.
nós vemos, por exemplo, que o judiciário, a grande maioria das ações, durante um grande número de anos e até o presente momento, se refere a problemas de comunicação, de telecomunicações, né? Porque quando há defeito na comunicação, surgem problemas. E os poderes precisam se comunicar melhor, para que leis, para que projetos, para que programas sejam alcançados, para que o grande objetivo da política seja também alcançado. Então, é necessário que se aproximem os poderes. Por isso, eu diria, entendo, o prefeito enviou à Câmara um ofício convidando os vereadores, né, se colocando à disposição dos vereadores para que essa comunicação seja mais comum, né, que seja essa aproximação efetivamente realizada. E nos diz, nesse ofício, senhor presidente, ao saudar Vossa Excelência, gostaria de encarecer a atenção dessa presidência e dessa casa como um todo para alguns projetos enviados pelo Executivo para apreciação no Legislativo Municipal e que ainda se encontram aguardando pareceres, discussão e votação. Entre os projetos de lei ora em apreciação nas comissões do Legislativo, alguns têm repercussão direta sobre a vida da cidade como um todo, como o projeto que se destina a tarifar por consumo a água fornecida pelo SANEP, o projeto que altera a Lei de Diretrizes do Transporte Coletivo, o projeto que dispõe sobre a concessão de uso do espaço público localizado junto à orla da Lagoa dos Patos, visando fomentar o turismo, o projeto que propõe a abertura de crédito adicional ao orçamento. A maioria dos demais projetos, ainda que não menos importantes, referem-se à contratação de servidores para suprir necessidades operacionais ou concessão de gratificações. Um dos elementos motivadores da presente missiva, senhor presidente, reside na percepção de que vereadores encarregados de emitir pareceres não se declaram suficientemente possuidores de todas as informações capazes de amparar suas opiniões. Consideramos que, em princípio, não há nisso nenhuma anormalidade, não apenas pelo volume de trabalho, mas porque é razoável e necessário que aquele que vai proferir parecer deseje estar munido de todos os elementos e repercussões sobre as matérias em exame. É nisso que reside, inclusive, grande parte da responsabilidade parlamentar e, por certo, é disso que deve decorrer a confiança da sociedade no trabalho técnico-político de nossos edis. Assim, levando em conta o interesse público inerente aos PLs em análise nesta casa, e por reconhecer a complexidade e inovação trazidas por alguns deles, é que, pelo presente, proponho-me a ir até o Legislativo, já nos próximos dias, se possível, a fim de dialogar com a presidência e com os senhores vereadores, no sentido de prestar-lhes todos os esclarecimentos que julgarem necessários. Faço tal oferecimento, em primeiro lugar, em respeito a essa Casa Legislativa e aos interesses do próprio povo pelotense, considerando a relevância de alguns dos temas que aguardam manifestação. O teor dessa correspondência, cujo conteúdo reafirma a independência e harmonia entre os poderes que representamos, visa permitir que os senhores parlamentares possam, a partir da palavra do prefeito, não apenas serem esclarecidos sobre suas dúvidas, mas também firmarem elementos que ampliem e robusteçam suas convicções, até como resultante do exercício dialógico para o qual estou me propondo. No aguardo da manifestação dessa previdência, enviamos-lhe nossas saudações. Atenciosamente, prefeito municipal. E essa aproximação, como eu dizia anteriormente, efetivamente é indispensável, não apenas para o cumprimento do dever que nós temos,
como também para prestação de contas para com a sociedade. Se, como eu dizia, nós não tivermos a consciência de que é necessário e que é o objetivo da política buscar o bem comum, buscar a solução dos problemas, especialmente dos mais necessitados, nós não estaremos fazendo a política como todos nós sabemos que devemos fazer. Obrigado.